Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, Coroa da Santidade, página 180, a própria redenção. Vamos lá para Maria, vamos ver o que Jesus quer falar para nós. Agora a plenitude do tempo chegou. Agora chegou a hora de Deus cumprir sua promessa que fez 4.000 anos antes. E onde tudo isso começa? No útero da Imaculada Conceição. Jesus diz a Luísa, no livro do céu: eu quero honrar minha Mãe Celestial. Quero narrar a história da sua Imaculada Conceição. Só eu posso falar disso, sendo o autor de um grande prodígio. Agora, minha filha, o primeiro ato desta conceição foi um fiat nosso, pronunciado com tanta solenidade e com tanta plenitude de graça que envolve tudo e todos. Centralizamos tudo nessa concepção da Virgem. Em nosso divino fiat, no qual o passado e o futuro não existem, a encarnação da palavra foi mantida presente e a fez concebida e encarnada na mesma encarnação de mim, futuro Redentor. Meu sangue, que estava agindo como se eu o tivesse derramado continuamente, aborrifava, embelezava, confirmava e fortificava de uma maneira divina. E nela, em Maria, minha mãe, encontrei o meu céu, a santidade da minha vida, o meu próprio sangue que a gerou e a regou tantas vezes. Eu encontrei minha própria vontade, que, comunicando sua fecundidade divina a ela, formou a vida dela e do Filho de Deus. O meu fiat divino, a fim de que torná-la digna do poder de me conceber, a manteve investida e sobre seu império contínuo, que possui todos os atos como se fosse um ato único, para dar-lhe tudo, pôs em prática meus méritos previstos, minha vida inteira e continuamente o derramou em sua bela alma. Portanto, só eu posso contar a história verdadeira da Imaculada Conceição e de toda a sua vida, porque eu a concebi em mim e tenho consciência de tudo. E se a Santa Igreja fala sobre a Rainha Celestial, eles podem dizer apenas as primeiras letras do alfabeto sobre sua santidade, grandeza e dons, com os quais ela estava enriquecida. Se você conhecer o contentamento que sinto quando falo sobre a minha Mãe Celestial, quem sabe quantas demandas você me faria para me dar a alegria de me deixar falar sobre aquela que eu amo tanto e que me amou. Mas a verdadeira plenitude do tempo foi reconhecida, não no ventre de Ana, mas no ventre de Maria. Ouça então, minha concepção no ventre de uma virgem foi a maior obra de toda a história do mundo. Por nosso fiat querer isso, encarnar-se, sem que ninguém nos obrigasse ou o merecesse, e sem necessidade nenhuma da nossa parte. A necessidade era o nosso amor, e apenas isso o desejava. Foi um ato tão grande que envolve e abraça tudo e contém tanto amor que parece incrível, tanto que o céu e a terra ainda estão espantados e arrebatados, e todos se sentem invadidos por tanto amor que podem sentir a minha vida concebida dentro de todos. Então, deixa eu ver se tem onde que está esses trechos aqui. Olha, o primeiro trecho que eu li da Nossa Senhora está em 8 de dezembro de 1936, no Livro do Céu. Aí tem que ver onde em qual volume. E o outro está em 28 de setembro de 1935. Então, é o final. Isso aqui já é os volumes 27, 28 para frente, tá? Então, tem muita coisa linda no final, que ainda nem lemos ainda. Eu não li ainda. É uma novidade para mim, e todos esses trechos. Claro que ele fala continuamente da Nossa Senhora, ele fala em todos os outros volumes também muito da Imaculada Conceição, e nada é estranho para mim, tá? É tudo uma continuação. Quando eu leio alguma coisa, já está continuando, então eu não fico assustada com nada. Mas para quem está ouvindo pela primeira vez, é um presente, Você está vendo os principais fatos, atos do Livro do Céu, os principais trechos, já iluminando bastante, todo o conhecimento da história da salvação e tudo mais.
Mas tem muita coisa boa, gente. O livro do céu todinho, ele é presente, 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 presente. É o aviso. É o que eu acabei de dizer no outro vídeo, é o aviso. É o aviso dos eleitos, tá? Vamos lá. Minha filha, de fato, a minha vontade divina reinou nesta casa de Nazaré na terra. Deixa eu ler antes aqui. Deus e o homem não eram mais estranhos um ao outro, pois agora havia um homem-deus que passaria a chamar todos os seus filhos para si, para sua própria divinização, participando de sua mesma natureza. Finalmente, após 4.000 longos anos, a vontade divina teve seu lugar de reinado, o lar de Nazaré. Mas ele ainda não tinha o seu reino. Jesus diz a Luísa: minha filha, de fato, a minha vontade reinou naquela casa em Nazaré, na terra como no céu. Minha mãe celestial e eu não tínhamos outra vontade. E São José viveu nos reflexos de nossa vontade. Mas eu era como um rei sem povo, isolado, sem cortejo, sem exército. E minha mãe era como uma rainha sem filhos, porque ela não estava cercada por as outras crianças dignas dela, a quem podia confiar sua coroa de rainha. Então, como ter filhos de seus nobres filhos, todos reis e rainhas? E tive a tristeza de ser rei sem povo. Entendeu? Já imagina, Jesus volta no último dia, não tem povo, gente. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar sem o povo dele. Então, se você não ouviu o aviso agora, o aviso dos eleitos, se você não ouviu o livro do céu, se você não atender esse chamado, ele não vai voltar. Não vai ter o aviso lá principal, o sinal. Não vai voltar tão cedo. Ele vai voltar, mas porque ele garantiu que isso já está fato. É um fato. Todo mundo vai. Mas só que ele precisa do povo. Claro que, de repente, 1.000 pessoas. Não sei quantas pessoas vão ser, né? Se vão ser 10.000, 100.000. Mas tem um povo. Vai ter um povo, tá? E seja deles. Seja desse povo. Hoje. Não fica esperando para depois, né? Aqueles que me cercavam podiam ser chamados de pessoas, eram pessoas doentes. Olha, você vê as pessoas que cercavam Jesus, não eram pessoas. Eu tive a tristeza de ser um rei sem povo. E se aqueles que me cercavam podiam ser chamados de pessoas, eram pessoas doentes. Gente, ele está falando dos apóstolos aqui, dos discípulos. Acorda? Algumas eram cegas, outras mudas, outras surdas, outras aleijadas, outras cobertas de feridas. Foi um povo que me desonrou. Claro, ele está falando aqui dos judeus, né? Não, os discípulos não desonrou ele, não. Mas ainda não me conhecia, nem queria me conhecer. Então, eu era rei apenas para mim. Tá vendo? Se ele estivesse falando dos apóstolos aqui, nem os apóstolos, gente, era rei, ele era o povo dele. Olha só que situação. Enquanto ele estava vivo, tá? Depois que ele ressuscitou e aí veio o Pentecoste e outros 500, né? Começou alguma coisa, mas mesmo assim não era povo dele, não. O povo dele é só os filhos da divina vontade. Ele só vai voltar para a terra e trazer o dia da justiça quando os filhos da divina vontade estiverem reunidos, se manifestado na terra, quando houver a manifestação dos filhos de Deus, tá? Tá escrito na Bíblia. São Paulo escreveu isso, tá? Eu não lembro as citações porque eu não sou esse tipo de pessoa que guarda as coisas. Não preciso ser. Jesus falou para mim, não precisa se preocupar com isso. Você não precisa decorar nada, tá? As pessoas sabem que estão na Bíblia. Se elas têm dúvida, elas procuram. Mas aí Jesus deixou muito claro para mim, não precisa de nada não. Você é assim do jeito pequenininha mesmo que você é, que eu quero você. Do jeito que você é, com toda dificuldade, toda limitação, é isso mesmo. Quanto mais vazia de você, melhor. Quanto mais vazia de conhecimento, melhor. Para poder eu assumir você de uma vez por todas e poder ser eu dentro de você. Então, tá? Se eu quiser decorar alguma coisa da Bíblia, ele que vai fazer, não é eu. Que até agora eu não acho necessário, porque a palavra de Deus é uma coisa que está incrustada em mim. Tá? Eu não preciso decorar os números dela. Ela está viva em mim, ela está incrustada, ela já está grudada. A palavra de Deus, ela me revestiu já. Tá? Então eu não tenho dúvida disso. Tá? Aqui, vamos lá. Eles eram cegos, outros mudos, outros surdos, outros aleijados, outros cobertos de feridas. Foi um povo que me desonrou. Não honrou, mas ainda nem me conhecia, nem queria me conhecer. Então, eu era rei apenas para mim, ele está dizendo. E minha mãe era rainha, sem a longa geração de seus filhos e filhas reais. Mas para poder dizer que eu tinha o meu reino e para governar, eu precisava ter ministros.
E mesmo tendo José como um primeiro-ministro, apenas um ministro não constitui um ministério. Eu tinha que ter um grande exército. Aí agora ele vai começar a falar, né? Todos empenhados em lutar para defender os direitos do reino da minha divina vontade. E um povo fiel que teria como lei apenas a lei da minha vontade. Não foi assim, minha filha. Portanto, não posso dizer que ao vir à terra eu tinha o reino do meu Fiat naquele momento. Nosso reino era apenas para nós, porque a ordem da criação e a realeza do homem ainda não tinha sido restaurada. Então, não foi restaurada antes. Só agora. Em 1889, desceu o dom de viver na divina vontade através de Luísa. Nós temos essa possibilidade e o aviso está no livro do céu para que a gente possa ser os eleitos. Esse aviso dos eleitos, esse chamado dos eleitos, que Jesus quer que nós leamos, né, estudemos, aprendamos todas essas verdades que Ele está trazendo para a gente. É preciso saber tudo sobre Deus do céu, das palavras do céu, que veio do céu, né? É o que falta, são as peças no quebra-cabeça que precisam ser montados. Então a gente tem que entender isso, tá? Eu tinha que ter um grande exército, todo empenhado em lutar para defender os direitos do reino da minha divina vontade. Então é esse exército que eu tô chamando vocês, tá? É para esse exército. Um povo fiel que teria como lei apenas a lei da minha vontade. É agora, é hoje, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Então não se fechem, pelo amor de Deus, ou me ajudem, ou cai fora então e espera o aviso lá do dia da justiça. Você que decide o que você quer para sua vida. Mas não me atrapalha, por favor, não me atrapalha. Quando eu trouxer uma luz para vocês, aceitem a luz e iluminem-se. Se iluminem. Vão para dentro do coração de Jesus e caladinhos, não falam nada. Não falam nada, não ficam colocando as suas opiniões. As suas opiniões não estão ainda corroboradas pela divina vontade. Calma, tem que ter paciência. Não é numa hora para outra, tá? Ninguém chegou lá ainda não. Tem que ser humilde, tem que ser humilde. Muito humilde. Eu mesmo que falo que estou com a divina vontade, que estou vivendo, deixo bem claro que eu não li todos os 36 volumes ainda, porque eu sou sincera, porque eu sei que depende da graça de Deus. Não adianta eu ler sem Jesus permitir, não adianta. Não adianta eu ler antes, não adianta, não vai entrar nada. Tem que ser dentro do conhecimento da vontade divina, na hora que ela quer, no jeito que ela quer e na forma que ela quer. Então não faça nada por si próprio, nunca. Só anda com ela de mãos dadas, ela que vai direcionar você. Tá bom? Eu tinha que ter um grande exército, todos empenhados em lutar para defender os direitos do reino da minha vontade divina. E um povo fiel que teria como lei apenas a lei da minha vontade. Não foi assim, minha filha, portanto, não posso dizer que ao vir à terra eu tinha o reino do meu Fiat naquele momento. Nosso reino era apenas para nós, porque a ordem da criação, a realeza do homem, não foi restaurada. No entanto, pela Mãe Celestial e eu vivendo inteiramente da vontade divina, a semente foi semeada, o fermento foi formado, de modo a fazer nosso reino surgir e crescer sobre a terra. Portanto, todos os preparativos foram feitos. Tudo, as graças impetradas, todas as dores sofridas, para que o reino do meu Fiat venha reinar sobre a terra. É por isso que Nazaré pode ser chamada de ponto de recordação do reino da nossa vontade. E agora a gente vai fazer de cada casa, de cada família, esse Éden. Então a minha casa, por mais difícil que seja, por eu estar vivendo na divina vontade, os meus filhos e meu esposo vivem no reflexo. E todos vão ser assim, porque o filho da divina vontade, ele carrega a graças para si e para os outros juntos. Então, não perca tempo. Não tenha medo de ser sozinha. Se sua família não está ouvindo o livro do céu, como a minha também não está. Mas aos poucos você se torna o livro do céu, você se torna a morada do Altíssimo, você se torna um filho de Deus, Jesus, o próprio Jesus, vivendo no meio da sua casa, vivendo na sua paróquia, vivendo em você. Se você não acreditar e não tomar posse, nunca vai acontecer. Nunca. Jesus fala para mim que é posse, é certeza, não tem conversa fiada. Com ele não tem meio termo, ou é, não tem meio termo com ele. Tá bom? O trabalho havia começado. Em Nazaré havia ponto de recordação do reino. Muito trabalho, no entanto, foi deixado para ser feito. Deveríamos ter um momento para fazer uma pausa aqui para entender que a criação
nunca desconheceu o fato de que seu Criador estava em seu meio. Jesus, de fato, era como nós em todas as coisas, exceto no pecado, mas a verdade contida neste ensinamento é praticamente inacessível àqueles que estão tão atolados no pecado e na vontade humana, no erro, que mesmo sendo católicos não têm noção da dignidade de Deus e da natureza humana. Jesus disse a Luísa, minha filha, quando eu estava na terra, a minha vontade divina que reinou em mim por natureza, e a mesma vontade divina que estava presente e reinou em todas as coisas criadas, beijou-se a cada encontro. E desejando seu encontro, eles festejavam, e todas as coisas criadas competiriam para me encontrar e me dar as homenagens que me convinham. Como a terra ouviria os meus passos, ela se tornaria verde novamente, floresceria sob meus pés para me prestar homenagem, como eu, de passagem, desejava libertar do seu seio todas as belezas que possuía, o encantamento das mais belas flores, tanto que muitas vezes tive que ordenar que não fizesse essas demonstrações, e a terra, para me honrar, obedeceria, assim como, para me honrar, floresceria. O sol sempre tentou se encontrar comigo para me dar as homenagens de sua luz, liberando todas as variedades de belezas e cores do seu seio solar diante de meus olhos, para me dar as honras que eu merecia. Tudo e todos tentaram me encontrar, a fim de fazer um banquete para mim, o vento, a água e até o passarinho, para me dar as honras de seus trinados, trovões e cantos. Todas as coisas criadas me reconheceram e competiam entre si para ver qual delas poderia me honrar e fazer um banquete para mim. Uau, meu Deus, que lindo! Jesus viveu com o reino, da criação, o sol, a lua, o vento. Foi eles que deram alguma coisa para ele, nós não demos nada. Fala sério, gente. Eu vou chorar sempre, vocês ficam tristes aí. Vocês querem ler? Baixa o livro e lê sozinhos. Mas eu garanto para vocês que lendo comigo, vocês vão ter 1000 vezes mais luz, mais entendimento, tá? Pode ter certeza, vocês não vão perder nada lendo comigo aqui. Não vão. Mesmo tendo que ouvir eu chorar e falar guti-guti, igual ontem. Quem possui a minha vontade divina tem a visão para poder reconhecer o que pertence à minha vontade. Somente o homem não me reconheceu, porque não possuía a visão e o bom olfato da minha vontade. Eu tive que dizer a ele para me fazer reconhecer, mas com todas as minhas palavras. Muitos nem sequer acreditaram em mim, porque quem não possui a minha vontade divina é cego e surdo, sem o olfato para poder reconhecer o que lhe pertence. Então tem muita gente que ainda está caminhando no comecinho e já acha que sabe tudo. Não sabe, gente. Não sabe, gente. Tem muito chão pela frente. Tem que ter as luzes para entender o livro do céu, tá? Se você ler o livro do céu sem as luzes do Espírito Santo, você não vai conseguir penetrar no conhecimento, no entendimento, no dom. Você não vai ver os sinais do dom claros em você. Você ainda vai fazer coisas erradas. Você ainda vai fazer coisas pela sua vontade humana, pelos abandonados a si mesmo. Apesar de que você entrando no reino da divina vontade, você nunca mais sai. Não tem porta para sair mais. Jesus deixou bem claro isso aqui ontem, a gente leu. Mas, mesmo assim, você decide ainda, você tem a sua vontade humana ainda para decidir quem que você dá atenção, para ela ou para... E o que ela faz? Ela faz você ficar perturbado, com medo, com dúvida, apreensão, Faz você ficar duvidando das pessoas, julgando as pessoas, faz você ficar desconfiado das pessoas. Não pode, essas coisas não pode, você sempre tem que confiar em Jesus, é Ele quem faz as coisas. Não é a gente que sabe mais que os outros. A gente nunca sabe nada. A gente nada. Vazio, 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 vazio. Todo dia a gente fala para Jesus, não sou ninguém. O Senhor quer tudo na minha vida. Divina vontade reina na minha vontade. A gente se esvazia todos os dias de qualquer conceito humano. E quem faz isso não é você, tá? É a divina vontade que reina em você que faz isso. Se ela não consegue fazer, é porque você ainda está reinando. Então, tem muita gente que está no comecinho, não, nossa, está muito ainda no racionalismo, está muito ainda nas dúvidas, ainda está muito preso às estimas das pessoas, ainda se preocupa com o que os outros falam, se preocupa com a visão que as pessoas vão ter de fora do livro do céu. Tem muita gente preocupada, muito preocupada em como vai apresentar o livro do céu para as pessoas. Eu estou resolvendo todos os problemas para vocês, gente. Estou fazendo um canal novo, chamado Estejais Preparados. Já fiz o primeiro vídeo ontem.
É para você mandar para essas pessoas. Jesus quer que você use esse canal para isso, tá? Para você mandar para as outras pessoas né, para chamar. Porque vai ser só gole da vontade divina puro. Não vai ter nem voz Aline, não vou ter voz minha, só vai ser vídeos, né? Só com o livro do céu puro e a palavra de Deus. Puro. A única coisa que eu vou escrever lá é, de repente, alguma coisa para poder ligar os pontos e tal. Só. Mas vai ser puro livro do céu, divina vontade. Aí você manda para as pessoas. Se as pessoas ouvirem, amém. Se não ouvirem, paciência. Mas não insista, não tenha medo de insistir. Coloque em todos no seu Instagram. Manda para as pessoas. Vai ser vídeos pequenos. Dá para você baixar, né? E mandar para as pessoas. Colocar no seu WhatsApp, no Facebook, no seu Instagram e tal. Vai ser vídeos pequenos. As pessoas, né, não vão poder reclamar. Né? Vão ser vídeos bem curtos. Então, sim, toda a criação vive na vontade divina, pois não tendo razão nem vontade própria, não tem outra escolha. O homem, no entanto, é outra história. Em relação ao seu ministério público, Jesus diz a Luísa: eu fui ao deserto para chamar de volta a mesma vontade divina que durante 40 séculos criaturas haviam desertado do meio. E eu, por 40 dias, quis permanecer sozinho para reparar os 40 séculos da vontade humana durante as quais o meu não possuía o seu reino, a minha vontade não possuía o seu reino no meio da família humana. E com minha própria vontade divina, queria chamá-la de volta para o meio deles, para que pudesse reinar. Minha filha, o número de 40 dias é simbólico e significativo em minha vida aqui embaixo. Quando nasci, durante 40 dias, quis permanecer na gruta de Belém, símbolo da minha vontade divina, que, estando presente no meio das criaturas, era como se estivesse escondida e fora da cidade de suas almas, e orando para chamar de volta para minha vontade divina, para a cidade das almas, de modo a dar-lhe seu domínio. Depois de 40 dias, saí para me apresentar no templo e me revelar ao santo e velho Simeão. Passei 40 dias no deserto e imediatamente fiz minha vida pública para dar-lhes os remédios e os meios para alcançar o reino da minha vontade. Por 40 dias quis permanecer na terra, após minha ressurreição, para confirmar o reino do Fiat divino e seus 40 séculos de reino que devia possuir. 40 séculos de reino que devia possuir. Então, a gente fazendo as contas, 40 séculos sem divina vontade, veio Jesus, 40 séculos para frente. Então, já passou 2000 anos, ainda vamos viver 2000 anos na Terra ainda. Se a gente for fazer as contas direito. Todas as outras coisas entraram na ordem secundária, mas o primeiro elo de conexão entre mim e as criaturas foi o reino da minha vontade. Minha descida à Terra, assumindo a carne humana, foi precisamente isso: elevar a humanidade novamente e dar à minha vontade divina os direitos de reinar nesta humanidade, porque reinando na minha humanidade, os direitos de ambos os lados, humano e divino, foram colocados em vigor novamente. No entanto, pode-se dizer que eu não disse nada sobre isso, ou apenas algumas palavras, fazendo entender que eu vim ao mundo apenas para fazer a vontade do Pai Celestial, de modo a compreender a sua grande importância. E em outra circunstância eu disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai são minhas irmãs e pertencem a mim. Quanto ao resto, fiquei em silêncio, enquanto o objetivo era precisamente esse, de constituir o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. De fato, era certo que eu não apenas colocasse as criaturas em segurança, mas também colocaria a minha divina vontade em segurança, devolvendo a ela seus direitos sobre toda a carne, como eu a dera sobre os meus. Caso contrário, haveria um distúrbio no trabalho da redenção. Como eu poderia colocar as criaturas em segurança e deixar que nossos direitos divinos, os do nosso Fiat, fossem arruinados? Isto não poderia ser. Mas mesmo que o primeiro objetivo fosse equilibrar todas as contas na minha vontade divina, como doutor celestial eu cumpri, dando remédios, falei sobre o perdão, desapego, instituí sacramentos, sofri dores atrozes até a morte. Pode-se dizer que essa foi a nova criação que eu preparei para que as criaturas recebessem minha vontade divina como rei no meio do seu povo, a fim de permitir que ela reinasse. Oh, quão melhor seria para os críticos,
né, você que está racionalizando, que não acredita ainda, dizer: isso não é alimento para nós, nem temos vontade de comê-lo. Em vez de dar julgamentos, mas sabe-se como minhas verdades encontram um lugar mais nos corações simples do que nos eruditos. Então você que acha que sabe demais, que fica vendo muita mensagem de Nossa Senhora, que acha que sabe tudo, desculpa aí. A Nossa Senhora te aponta para o reino da divina vontade. Se você não entrar nesse reino, já era. Desculpa, o aviso é esse. Se você não está entendendo que o aviso de Nossa Senhora, que ela trouxe para a Terra, é o reino da divina vontade, é viver nesse reino. Se você não deixar a divina vontade reinar, você não é parte do povo de Deus, você não é meu irmão, minha irmã, não é parte do povo de Deus. Você vai ser um estrangeiro do reino. E aí, Jesus vai te dar uma oportunidade. Será que você vai aceitar? Você que está questionando as luzes que eu recebo. Vamos parar aí. Se você não é capaz de ouvir as luzes, você mesmo sozinha não vai atrapalhar quem está ouvindo as luzes. Se eu estou dizendo que esse é o aviso, doa a quem doer. É o aviso para você agora entrar para o reino da divina vontade, quietinho, bonitinho, caladinho, e aproveitar tudo que tem para Deus te oferecer lá. Agora você está querendo ficar para fora? Esperar o aviso lá, grande dia da ira, 15 minutos, você acha que esses 15 minutos vai garantir alguma coisa para você? Cuidado. É o dia da ira do Senhor e não virá como um Salvador misericordioso, mas como um justo juiz irado. Com muita gente que não recebeu o aviso antes, que não se preparou antes com a sua lâmpada cheia de óleo para o momento correto. Acordem vocês. Ele acabou de dizer aqui, 40 séculos antes, sem a divina vontade reinando. Tá? 40 séculos depois, após ele, com a divina vontade reinando. A divina vontade acabou de começar a reinar em 1889. E se ficar ainda 40 séculos agora para frente, só para poder divulgar o livro do céu, o aviso do livro do céu para as pessoas e preparar esse povo? E aí? Você vai ficar esperando? Mas por que os sinais dos tempos? Gente, os sinais dos tempos estão apontando para o livro do céu. Os sinais dos tempos estão apontando para o reino da divina vontade. O reino da divina vontade vai acontecer antes de Jesus vir, antes de Jesus descer, porque ele já mandou o dom da divina vontade. O Pentecostes já aconteceu em Luísa, foi nela. Se vocês não abrirem o coração para isso, vocês vão ficar para trás. Desculpa, eu não posso, eu não vou mais ficar andando. Jesus deixou muito claro, não fica dando a mãozinha tanto assim não. Vai para frente, parte para frente, tá? Quem se entendeu, entendeu. Se não entendeu, sai fora, tá bom? Os eruditos, de fato, em grande parte, não queriam ter nada a ver com Jesus. Assim como, em grande parte, não querem ter nada a ver com Luísa. E uma vez que Jesus disse tudo o que precisava dizer, um silêncio cobriu seu ministério público a esse respeito. Jesus diz a Luísa: meu próprio silêncio diz que estou prestes a completar as grandes manifestações do Evangelho e do Reino de minha vontade divina. Assim, fiz no reino da redenção durante os últimos dias da minha vida. Não adicionei mais nada. Pelo contrário, eu me escondi. E se eu dissesse alguma coisa, era uma repetição, a fim de confirmar o que já havia dito. Porque o que havia dito era suficiente para que todos pudessem receber os bens de serem resgatados, salvos. Cabia a eles tirar vantagem disto. Assim será para o reino da minha vontade divina, uma vez que eu tenha dito tudo. Olha só, prestem atenção. Uma vez que eu trouxe o aviso do céu, o livro do céu, eu disse tudo, de tal maneira que nada falte para poder receber o bem de conhecê-lo e possuir todos os seus bens, então não terei mais interesse de mantê-lo na terra. Caberá a eles ter vantagem disso. Gente, presta atenção. Assim será para o reino da minha vontade divina. Uma vez que eu tenha dito tudo, ele disse tudo. 36 volumes, se você não ler, já era. Tá? Assim será o reino da minha vontade divina. Uma vez que eu tenha dito tudo, de tal maneira que nada falte para poder receber o bem de conhecê-lo, o reino que já está reinando, que falta conhecê-lo, e possuir todos os seus bens, tomar posse. Então não terei mais interesse de mantê-lo na terra. Ele não vai manter, ele vai levar todo mundo embora. Uau!
Ele vai levar a gente. Claro que ele vai transformar a terra no final, mas ele não vai manter. Ele vai levar todo mundo. Ele vai manter na terra se você existir, se você reinar aqui, se você deixar o reino da divina vontade aqui. É claro que sabemos o resto da história. Quando eu for levantado da terra, trairei todos os homens para mim, conforme João 12:32. De fato, ele foi levantado, condenado e morto pelas mesmas pessoas que deveriam tê-lo recebido como rei. Ele ganhou a salvação do mundo por meio da sua paixão. Eu imploro para você ler As Horas da Paixão nesta obra dada por Jesus a Luísa. Você encontrará uma oração mais poderosa do que talvez já tenha feito na vida. Inclui alguns destaques deste trabalho no capítulo dedicado a ele, portanto, deixarei de fora agora para depois falar nesse capítulo. Enquanto ele pendia nesta cruz, a igreja nasceu do seu lado sagrado, que jorrou sangue e água, como uma fonte de misericórdia para nós. Esta igreja, a Igreja Católica, estava destinada a servir como a nova arca agora para o mundo inteiro, até o fim dos tempos. Mas sua principal tarefa era a salvação e santificação das almas. A vinda do reino, sua principal tarefa é abrir o reino. Então é agora, é hoje. É hoje. E enquanto o reino chegou em alguns sentidos, em outros sentidos só receberá sua perfeição definitiva no céu. Há outro sentido importante em que ele ainda deve se aprofundar mais, o sentido retransmitido na petição principal do Pai Nosso, a oração recitada fielmente bilhões de vezes por dia pela igreja. Então, agora a gente vai passar para a parte da igreja, o que a igreja fez no processo da redenção, tá bom? Vamos deixar para amanhã. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.